Aí, uma coisa que eu queria perguntar. Vocês são casados há quanto tempo? A gente tá junto há 4 anos. 4 anos. É. E vocês não têm ciúme? Rola ciúme, sim. Rola? Acho que todo Sim, eu acho casal, que quando até você mesmo se gosta é for impossível de aberto, não sentir ciúmes. É? vou até fazer. É um pouco particular, se não quiser responder, tudo bem. Como foi ter esse relacionamento aberto? Como se iniciou a conversa? Tu já teve outros antes? Eu vou começar falando da diferença entre o relacionamento aberto e liberal. Uhum. O Ah, tem relacionamento aberto diferença? é quando as pessoas elas saem e se envolvem emocionalmente com outras pessoas. Então, assim, eu falo com meu marido, olha, amor, vou sair e vou namorar com um cara hoje e vou ficar com ele. Talvez eu volte amanhã, talvez não. Tipo, é um relacionamento aberto. Os dois têm abertura pra fazer o que quiserem com outras pessoas. No nosso caso, não. A gente tá vivendo junto a apenas nossas fantasias sexuais. Não tem Caraca. envolvimento emocional. Não É tem só a envolvimento questão do sentimental. ato. É só o ato. É só aqueles 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Depende de Dois quanto a segundos. pessoa dure. Aí, o recorde foi 3 segundos, pessoal. Depende de quanto a pessoa dure. E é isso, acabou Caraca, que ali. interessante, velho. Na minha... Pô, tá vendo, ó? Um preconceito da minha parte. Na minha cabeça eu achava que tudo se resolvia na questão do relacionamento aberto. Mas não, É tem diferença. diferente, é. Bagulho Mas massa. hoje tem. Tu é casada e tem uma namorada, Sim. não é? Hoje, agora a gente é um trisal. É um trisal. É. Então hoje Eu não vocês. sabia. Vocês são poliamor, não é? Isso. Que A aí gente é um já casal também é uma poliamoroso. outra É coisa. uma forma de um relacionamento aberto, entre aspas, né? A gente É, não tá saindo individualmente com a pessoa, a gente tá se relacionando todo os mundo três. junto, os três, é. Aham. Gente, pera aí que minha cabeça foi bombardeada por informação. E antes desse relacionamento, tu teve relacionamento também assim com. Não, não, Esse foi o assim. primeiro. Eu já houve a tentativa, né, no meu último relacionamento, mas a pessoa podia e eu não. Então, Machista hipócrita! Poxa, siga. podia e eu já vivi um relacionamento aberto, só que eu não sabia. Ah, Era tá. aberto só pra ele. É, Entendeu? Então, não era o que eu queria, não é o que eu quero, né? Quando a gente começou a conversar sobre isso com meu marido, eu vi que a gente tinha uma percepção parecida, a gente tinha vontades parecidas e a gente começou a viver isso, eu sabia que iria dar certo, porque eram duas cabeças pensando de forma muito parecida. Eu uhum. não acho de forma nenhuma que os opostos se atraem. Eu acho que a pessoa tem que estar disposta a entender o outro e saber se relacionar. Porque vai ter uma hora que eu vou querer uma coisa e ele não vai querer. Ou eu posso querer algo e ele não querer. Então tem que ser bom pros dois. Caraca, velho. É, Então, por exemplo, na situação do relacionamento liberal, você meio que tem que bater o consentimento um do outro. Tipo, Sim, ah, sempre. pô, a gente tô com desejo de fazer tal coisa. Tu Sim. topa e tal. É mais nessa É vibe? nessa vibe. Caraca, que Mas massa. tem outros casais que fazem de outras formas. Como tem a fantasia cuckold, né? Que é o marido que gosta de Hã? ser corno, né? Ah, cookie, lembrei. É o cuckold. E aí a hot wife, que é a esposa, ela tem... ela é liberada pelo marido e pode sair com outras pessoas, ele estando junto ou não. Tem esse tipo de relacionamento ah, também. cara, e aí, quando vocês decidiram abrir o relacionamento pra aceitar outra pessoa dentro do relacionamento, rolou uma estranheza de alguma parte? Tipo, de quem foi que se apaixonou primeiro? Na verdade, não, porque a gente já tinha tentado antes e não tinha dado certo, porque sempre acontecia da pessoa gostar mais de um do que do outro, sabe? Então, às vezes a pessoa se identifica mais com as características do homem ou com as características da mulher. É a última mesmo que a gente tentou se relacionar, uma mulher, ela era hétero. Então eu não participava do ato, eu ficava só vendo mesmo e ouvindo. Eu não podia interagir com ela, apenas com ele. Eu gostava, eu sentia prazer com aquilo, mas eu não tinha interação. E ele queria que eu tivesse, mas eu respeitava que ela não queria, ela não gostava. Não Aham, queria o toque feminino. E aí não era assim algo que a gente queria que fosse tudo. todo mundo junto. Uhum. Aí durou um tempinho, mas não foi levado adiante, não deu mais certo. Aí a gente deixou pra lá a ideia, continuou vivendo da forma que a gente já vivia, gostava de viver. E a gente tem perfil no Tinder, né? Acho que todo mundo conhece o Tinder. Eu Aí, sei não. não conhece o Tinder, não? É um aplicativo de namoro. E aí a gente dava match com algumas pessoas, né? A gente conheceu a Bruninha
lá e a gente começou a conversar com ela, marcou um encontro. A primeira vez foi algo assim surreal. Todo mundo assim super se conectou, foi muito, muito bom. Depois teve a segunda, a terceira, a gente já tava já tava de trisal. Então Que aí, massa. Eu acho que não é questão de tempo, é questão de conexão. exatamente, não Saber se, tem tipo, como posso dizer? A cabeça conectou com junto com o outro. exato, é. É. E foi por igual, sabe? Da mesma forma que eu me relacionava com ela se relacionava comigo, ela se relacionava com ele com ela, então era tudo por igual. Aham. Isso é interessante porque, assim, vocês acabam se preenchendo, né? De alguma forma e tal. E não só na vida pessoal, mas no profissional também, né? Ela acabou Sim, criando conteúdo com vocês, né? sim, sim. E é, aqui em João Pessoa, como é que vocês acham a questão do, dos criadores de conteúdo daqui de João Pessoa? Eles meio que se ajudam? Como é? Olha, os que a gente conhece, que são poucos, a gente tem uma boa convivência, grava junto, conversa, né? Eu acho que é bem tranquilo. Mas tem outros que ainda não conheço, então não sei falar. Mas aqueles que eu já conheço, a gente Aham. tem contato e se ajuda assim. Um troca divulgação, um faz, posta no stories do Instagram para falar da pessoa e se ajuda de alguma forma, sabe? E agora vou fazer algumas perguntas que mandaram, que foi o seguinte. Primeira Bora. pergunta. Rodolfo perguntou aqui. Karen, qual foi a coisa mais louca que você já fez dentro desse seu relacionamento novo? Eu acho que foi uma experiência que a gente teve na pré-naturista em Tambaba, Tambaba. que foi uma mistura de gangbang com dodging, né? Eita. O gangbang com 12 foi... Todas as pessoas eram desconhecidas. Ninguém se conhecia. Ninguém se conhecia, eu nunca tinha visto eles na minha vida. E Nunca. foi lá, tipo, conheceu Foi. lá. Sim, a gente não conheceu, não sei o nome de nenhum deles. Mas com o rosto tampado, ou Não, a gente somente se conhecia. só gravou ali, né? Aquele ângulo dali de baixo, não mostrou o rosto, mas a gente perguntou antes se podia. Os que concordaram ficaram, tinham muito mais. As que concordaram ficaram ali pra gravar, né? Mas sem mostrar o rosto. A gente também prefere não mostrar o rosto da pessoa, porque vai que depois a pessoa se arrependa e Peraí, fala que não quer mas foi mais. marcado ou foi pessoa lá? Fulano, vem Então, a cá. gente não conhecia. O dojinho é você fazer sexo com pessoas estranhas, que você nunca Ah, viu. chegou assim. Deixa eu tornar falar um negócio massa aqui. Na verdade, lá em Tambaba tem um cantinho secreto que acontece algumas coisas Olha, assim. menino! Revelações. Francisco, doido para ir pro lugarzinho secreto. Olha, Raíssa. Não, é porque eu não sou menino do mundo, tô sabendo dessas coisas agora. Tem uma Secreto. trilhazinha que acontece muito de casais irem pra lá, sabe? Procurar aventuras. E aí a gente tava lá nessa trilha, eu e ele, e a gente começou só nós dois. E aí é muito engraçado que os singles, né? Singles são os solteiros, os Aham. homens. O comportamento deles no dia foi muito engraçado, eu ainda lembro. Tem umas arvorezinhas pequenas, ou umas moitazinhas assim. Aí eles ficavam vendo a gente lá e Só ficavam dica de por hoje. trás. E a gente via quando balançava o vento vinha e balançava, eles ali escondidos. Como se fosse um bicho mesmo, assim, sabe? Escondido. Só esperando. Só esperando pra atacar. Eles ficavam assim. E eu nunca tinha visto aquilo, a gente nunca tinha feito nada desse tipo, sabe? Aham. E a gente não foi com intenção de fazer nada desse tipo, nem nada. Foi que A tava gente ali, só foi pra rolou. conhecer a praia. A gente nunca tinha ido. E aí, aí Rolou, começou a que chegar, aí ficou um de longe, aí depois chegou outro de longe, aí estavam tipo assim, numa distância de 300 metros. Aham. A gente aqui, eles de longe, já excitados, né? Aí meu marido falou, olha, eu tava fazendo oral nele, ele falou, tem uns caras lá atrás olhando, quer que eu chame eles pra perto? Eu fiz, não sei, você que sabe. Aí ele chamou, eles ficaram ali, né? Aí aquilo me deixou assim, muito Eu excitada, só muito fico doida. imaginando a visão dos cabas lá do local. Ei, psh. Chega aí! E Eu ia ficar com medo, eu meter o pé, ué. Abriu a carreira, bicho. Provavelmente, como é militar, deve ser um porte físico do caralho. É. A pessoa. Doido. Não, Oxi. Não ele, tinha ele, xadó é, ele é que cheio de pegasse. tatuagem, né? Aí porque ele não tem tatuagem nenhuma, acho que
pessoal já também acha que Eita, até o celular caiu. muita tatuagem acaba deixando a pessoa com uma cara mais, Aham. não sei, né? E aí eles ficaram de perto ali olhando, aí a gente começou, eu e ele foi muito. Aí ele perguntou pra mim se eu queria interagir com eles, se eu queria participar com eles. Aí eu falei, quero. A gente já tinha feito antes, mas não desse jeito, né? Aham. Aí eu falei que queria, e aí rolou assim. Ou seja, foi uma coisa natural. Que tava ali e tal. Exatamente. Na verdade, todas as vezes que a gente foi pra Tambaba foi assim. A gente nunca marcou. Acho que foram 3 vezes que a gente já foi pra lá e as 3 vezes aconteceram assim. Teve uma vez que a gente foi com a Edna, né? Que tava Aham. na outra entrevista, a gente foi com ela. E aí foi eu e ela. A gente tava eu e ela juntas ali, fazendo a collab, né? Aham. Se curtindo. E aí os caras começaram a ver de longe. Mas com receio se podiam chegar perto ou não e tal. E a gente não tava com intenção de interagir com o público masculino no dia, era somente nós duas. E meu marido também tava ali junto. E aí ele falou que tinha um monte de caras de longe vendo e queriam, obviamente, queriam estar perto para ver o que estava acontecendo. Aí ele chamou, aí a gente tava lá. Aí teve uma hora que eu virei assim, que eu olhei, tinha muita gente, muitos homens, muitos. Eu não consegui contar quantos tinham. E eles ficaram assim em volta, só olhando nós duas, né? Uhum. Mas eu não quis, nem ela também. Aí ele perguntou, um deles perguntou se podia interagir, ele falou que a gente não queria. Mas ele falou, vocês podem olhar, mas não é pra tocar nelas, é pra respeitar porque elas não querem. E aí eles ficaram lá se masturbando em Até volta mesmo da gente. queria até perguntar, E né? foi um Uma conteúdo que a gente curiosidade gravou assim. lá. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é: se fosse só vocês duas, você acha que teria esse mesmo respeito? Não. Eu acho que o homem ele tem uma dificuldade de respeitar a voz da mulher, sabe? Eu acho que é por isso também que eu não curto sair sozinha. Primeiro porque eu sinto muito mais prazer quando ele tá ali, ainda mais quando é uma homenagem que eu falei que é o que eu gosto mais. Quando antes de chamar ele, tá somente eu e o outro single interagindo, eu começo a provocar ele de uma maneira que ele fica doido e entra na situação. E acontece assim, que lá, se for mulher sozinha, eles não têm o mesmo respeito, porque teve uma moça que estava um pouco distante e um deles saiu e foi até ela achando que ela estava com a gente e foi tentar tocar nela. E ela falou: "O que você tá fazendo? Não entendi". Aí ele: "Não, desculpa". Ou seja, ele nem sabia quem era a pessoa, se ela queria aquilo. E como acontece ter muitas pessoas que vão fazer isso, eles já acham que toda mulher que tá ali, às vezes é uma pessoa que só quer conhecer, ou só quer andar pelada numa praia porque pode, porque existe isso, né? Aham. E aí acontece muito de não respeitar. Ou, por exemplo, já teve experiência de a gente sair e chegar na hora e eu falar: não quero mais, tá bom, não aguento mais. E a pessoa: mas eu não cheguei lá ainda, vamos continuar. Meu marido tem que intervir. Olha, ela falou que não quer mais. Acaba aí. Aí ele: tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, Mas sério. comigo não ouviu, entendeu? Caraca, velho. Então, Que massa. Diga Não, aí. massa assim do assunto em si que se gerou, mas a então situação é uma eu me merda. sinto também muito mais segura, né? Dele estar ali junto, na presença dele. Aham. Até porque eu já tive uma experiência sozinha, sem ele também. A gente já tentou isso. Não foi assim, não houve desrespeito. Foi bem bacana o comportamento das pessoas, mas eu não senti a mesma emoção de quando ele tá junto, entende? Não senti. É, porque eu acho que, assim, pelo que tu falou até agora, dá pra entender que todo esse rolê só é massa se tem um sentimento. E o teu lado sentimental é ele, né? Isso. É meio que tipo, massa, tem um prazer, tem um tesão aqui, mas tipo, pra mim não é. Isso não é tudo. Tem que ter o sentimento. E só rola o sentimento se ele tiver. Cara, isso é. Caramba. E é isso que as pessoas têm que entender, tá ligado? Exatamente. Diga-se de passagem, porque, tipo, a conversa aqui tá sendo meio que uma quebra de preconceito. Porque, na minha visão, já se quebrou diversos preconceitos que eu tinha de casais que Sim. viviam em relacionamento aberto. Já na minha visão tá sendo totalmente diferente. Eu tô tipo assim, caraca, velho, que massa. Por isso que eu falei, né, que acabou que a gente influenciando outras pessoas, porque tem gente que tem vontade de viver coisas assim, fantasiam, mas tipo não sabe por onde começar, ou tem medo de como vai chegar no parceiro, na parceria e falar, e a pessoa pensar: ô, gente, você não gosta mais de mim, não tem mais sentimento, quer me ver com outra pessoa. E não tem nada a ver. Eu acho que na minha percepção é o seguinte: o casal que faz isso, eles se gostam tanto, mas tanto ao ponto de ceder
o parceiro, a parceira, para também se realizar, de Aham. fazer o que tem vontade, com consentimento, sem ser escondido, sabe? Com cumplicidade, os dois conversando entre Pior si. que entra nesse ponto de tipo assim, pô, não é melhor você conversar com seu parceiro do que meter a gaia? Pois é. Tá ligado? Vai que a outra pessoa também top. Pois é. Cara, eu acho que a conversa tem que ser sempre sincera, saca? Você tem sempre que Independente do ser assunto. transparente. Sabe? É como ela falou. Tipo, às vezes tá só um ali curtindo uma vida que os dois poderiam estar curtindo. Exato. Entendeu?